No caso aqui o exemplo, esse é um equipamento que a gente usa aqui no Paraguai, nós temos várias áreas mapeadas. Eu não sou vendedor de equipamento, no entanto eu faço a entrega técnica, capacitação e dou suporte também na parte, desde a parte mecânica de manutenção, lubrificação, discos, correção de erros, problemas, até a parte de como fazer o tratamento estatístico e chegar no mapa final aí, para definir zonas de amostragem de solo ou a zona de manejo, que se fala muito. Tá? Basicamente, nós temos aqui o Veris 2800, ele é um equipamento de 6 discos, que simultaneamente ele realiza a medição em 2 profundidades, de 0 a 30 e até 90 centímetros. Aqui nós temos um esqueminha, aqui um desenho técnico de como funciona o Veris, tá? No caso, o equipamento de 6 discos, nós temos aqui esses pares de discos externos, que estão mais afastados. Nós temos aqui os pares intermediários e os 2 pares centrais. Tá? No caso, esses pares intermediários aqui, a gente vai primeiro pegar destaque com eles, porque eles são os transmissores de corrente elétrica para o solo. Do lado esquerdo, olhando de trás para frente, eu tenho o positivo, e do lado direito eu tenho o negativo. Então eles injetam a carga elétrica no solo, transmitem essa corrente elétrica. Essa corrente elétrica, por sua vez, vai ser maior ou menor facilidade de se conduzir pelo solo em função das suas cargas, a gente já vai falar quais são, né? E aí então nós temos os 2 discos centrais, que são receptores de corrente elétrica, tá? Aqui, receptores, um lado positivo e um lado negativo. Então, os 2 centrais, em função da distância, eu formo aqui uma parábola, aqui um arco. Então, eles realizam a minha leitura até 30 centímetros. Tá? No caso dos 2 discos externos, também são receptores, eles realizam a leitura até 90 centímetros. Tá? Então, a unidade de medida que a gente usa para a condutividade elétrica do solo são milisiemens por metro. Tá? A gente vai falar no futuro sobre unidades de medida, existem milisiemens por centímetro, existem microsiemens, então várias medições aí. Mas basicamente esse é o esquema de funcionamento de um Veris ou um equipamento de leitura de quantidade elétrica do solo. Um detalhe importante, que o disco ele tem que estar cravado no solo, ele tem que estar aí no mínimo 1 polegada, 2,5 cm no solo, então ele tem que estar em contato constantemente com o solo para realizar a medição. Se tiver muita palhada, então eu não vai efetivar a minha leitura. Se a gente voltar aqui no trabalho, a gente observa que o disco está, inclusive, levantando um pouco de solo aqui, e nós temos os contrapesos, tá? Então, se o solo não tem muita palhada, nesse caso aqui uma veia, o solo mais friável, esses 3 pares de contrapesos é suficiente. À medida que o solo é mais duro ou está um pouco mais seco, um detalhe, eu vou falar de solo seco, que tem um problema, que não funciona, somente em solo úmido. Tá? Então eu teria que adquirir mais peso. Também é o seguinte, quanto maior a velocidade de trabalho, mais difícil é o disco penetrar no solo, cortar, então eu teria que colocar mais peso. No entanto, trabalhos de alta velocidade, quando falamos aí 30, 35 km por hora, tem gente que anda 40 e enche de contrapeso aqui no equipamento, então a vida útil do equipamento ela reduz bastante, tá? Já começa a ocorrer danos aí, o equipamento vai se desgastando, é muita vibração, então a vida útil diminui bastante. O ideal é trabalhar entre 20 e 25 km por hora, tá? É uma velocidade boa de trabalho, a gente pode puxar tanto como uma caminhonete, e como a gente faz aqui, com um trator ou um quadriciclo aí de boa capacidade, vai funcionar sem problema nenhum, tá? Agora seguindo aqui, agora sim. Tá? Então, a gente entendendo todo o diagrama de como funciona o Veris, vamos lá. Aonde estão as cargas elétricas do solo? Tá? A primeira coisa, quando a gente fala em cargas elétricas, temos que falar das partículas minerais do solo. São as 3 básicas aí, que é a areia, o silt e a argila. Tá? A areia, nós sabemos que é 0,02 até 2 milímetros, tá? Ela não possui carga elétrica negativa, nenhum tipo de carga, são solos arenosos, tá? O limo ou o silt é uma partícula bem menor,
de 0,02 a 0,002 a 0,2 milímetros. Também ela tem uma característica assim, muito peculiar, os solos siltosos, né, o silt. No Brasil, normalmente temos poucas áreas assim de predominância de silt. No caso do Paraguai, nós temos regiões assim de solos de 70% de silt. É impressionante. Então, são solos que têm um comportamento físico bem diferenciado, eles não se compactam. Quando é seco, é muito pó mesmo, é um talcal que eles falam aqui, né, ou conhecido como polvadeira. Inclusive, essa foto aqui é o Rally do Chaco, que tem na época da seca, né, então é uma loucura. E quando está molhado, ele não se compacta de jeito nenhum, ele fica extremamente liso, resbaloso, é um problema sério aí. Quando caminhos que tem muito esse tipo de solo, é complicado. Ele não se compacta e não se agrega, então é bem complicado. Mas o que importa para a gente aqui em cargas elétricas é a questão que não possui cargas elétricas também, tá? O silt não possui cargas elétricas. E aí nós chegamos à nossa querida argila, que tem a estrutura laminar, a menor partícula, e aí sim nós temos cargas elétricas negativas na argila. Então aí já começa a entrar o sistema. Então, partícula que tem carga elétrica, argila, carga elétrica negativa, tá? Existe também um pouco de carga elétrica positiva e também, junto com a carga elétrica negativa da argila, nós temos os cátions associados. Tá? Então, aí tendo carga elétrica negativa e positiva, vai melhorar o meu fluxo de corrente, então a condutividade elétrica vai ser maior. Tá? Então, nós temos aqui a partícula dos solos com carga elétrica, que o que realmente interessa, na verdade aqui está a capacidade de intercâmbio catiônica e a CTC, só que está em espanhol. Tá? Então, nós temos as partículas que são coloides, nós temos a matéria orgânica umificada, tem carga elétrica negativa, e nós temos a argila na fração mineral, né, que tem carga elétrica negativa e associado com suas cargas elétricas positivas, no caso potássio, cálcio, magnésio, são os cátions aí predominantes, alumínio, hidrogênio, enfim, né? Deu um raio no final aí, não se assustem, tá? Então, o que nós, da maneira geral, o que a gente sabe, né? Bem tranquilo. Solos com grande CTC, mais de 25 para cima, ou capacidade de troca catiônica, tem bastante argila, coloides, bastante cargas. Tá? Solos com baixa CTC, ou porções de solo com baixa CTC, mais arenosos, com pouca argila e pouca matéria orgânica, nós temos uma menor quantidade de cargas elétricas. Aí a gente já começa a entender, né? Então, aonde eu tenho mais carga elétrica? Nos solos, aonde eu tenho mais argila e matéria orgânica, ou matéria orgânica. Baixa quantidade de carga CTC, baixa quantidade de cargas elétricas. Então, já começa a ter entendendo aqui como o Veres vai se comportar. Tá? Os dados no caso Veres, no caso os dados de quantidade elétrica. Tem uma condição normal de solo, que você tem um coloide, carga elétrica negativa, e tem os seus cátions associados aí à fertilidade, cálcio, magnésio, hidrogênio, alumínio, está é um equilíbrio. E existem condições adversas, que são os solos salinos, solos salinizados, que no caso do Paraguai, aqui existem áreas no Chaco de solos bastante salinizados, solos naturalmente salinizados, tá? No Brasil, nós temos a incidência de solos salinos, ela é relativamente baixa, tá? Inclusive a gente tem regiões costeiras, alguma coisa, Pantanal, Amazônia, que são naturalmente salinizados, solos salinos, e alguns casos de irrigação aí no Nordeste, com irrigação com problema de drenagem ou subirrigação, eu tenho acúmulo de sais. Tá? Então, são os casos aí, na verdade, o sistema de medição de quantidade elétrica ele foi basicamente desenvolvido para mapear esses solos salinos. Tá? Então, ele indica bastante a informação. Então, a gente já sabe agora onde é que estão, o que influencia, quais os fatores que influenciam a quantidade elétrica. Então, o que nós temos aqui? Vamos falar em valores aqui. Ó. Se eu tenho um valor aqui, eu tenho bastante areia, então eu tenho uma baixa condutividade elétrica, tá? Em milisiemens por metro. Silt também baixa um pouco, né? Aí à medida que você vai para um solo mais argiloso, os valores de condutividade elétrica aumentam. Então é uma condição normal do solo, essa é a minha gênese, minha textura. Eu tenho areia, silt e argila e tenho uma variação de condutividade elétrica do solo, ok?
E aí, com valores acima de 100 milissímenes, eu tenho solos salinos, tá? Que não, nesse caso, são regiões problemas. Então, eu também uso o mesmo equipamento para identificar uma característica natural do solo, de textura, variação textural, e zonas com problema, zonas salinizadas aí com alto teor de sódio. Tá? Outro fator que influi, né, não é onde está a carga, mas que influi diretamente na continuidade elétrica do solo, umidade do solo. Tá? Se não tem água no solo, não tem corrente elétrica. Okay? Então, não adianta querer fazer leitura, passar Veres ou que seja, medir a continuidade elétrica do solo com o solo seco. Não vai funcionar, pessoal. Eu falo com os meus clientes, eu já tive esse problema. Então, se não tem umidade, quanto menor a umidade do solo, menor o valor de condutividade elétrica do solo. Então, menos a água, menos condutividade. Mais a água, mais condutividade. Então, esse aqui é um fator importante, pessoal. O seguinte, se eu comecei a fazer a medição da quantidade elétrica da minha parcela, numa condição de umidade, aí vamos supor que eu parei e voltei depois de 4, 5 dias e o meu solo secou mais, o que vai acontecer? Eu vou ter variação nos valores. Então, normalmente começou a fazer a leitura de uma parcela e termina no mesmo trabalho. Porque você não pode comparar dados de condutividade elétrica da mesma parcela com umidade diferente. Eu posso estar numa condição normal, umidade normal, e tem uma chuva na sequência. Então, quando eu volto ao meu trabalho, os valores vão ser maiores de condutividade elétrica, entendeu? Não significa que aquela parte onde os valores serão maiores em relação à primeira parte tem maior teor de argila ou maior fertilidade ou que seja qualquer outro problema. Então, umidade do solo é fundamental, tá? Se eu não tenho umidade, não tenho quantidade elétrica, vou perder meu tempo. Então, esse é um problema muito sério para o Mato Grosso. Por exemplo, no Mato Grosso, aqui no sul do Brasil, no Paraguai também, que as pessoas querem fazer isso sempre no inverno, né? É o único momento que eu tenho para passar o Veres. No nosso caso aqui é o inverno, às vezes é muito seco, mês de agosto, que eu não tenho nenhum cultivo. E no caso do centro-oeste, aí depois do mês de maio, depois que eu tirei o milho safrinha, e aí eu vou querer estar passando Veres, o solo extremamente seco. Não vai funcionar, não adianta, não vai funcionar. Tá? Outro fator importante que influencia a quantidade elétrica também é o fator do volume de água no solo em função da textura do solo. Então isso aí pode me dar uma indicação. Então, por exemplo, no mesmo solo, aí vamos lá, mesma condição de chuva, choveu, tá, esperei 3 dias, entrei passando Veres. E eu tenho manchas no meu solo. Então, nas regiões que eu tenho maior quantidade de argila, eu tenho maior volume de água armazenado no solo. Nas porções mais arenosas, eu tenho menor volume de água armazenado. Então, aí nesse caso, vai me indicar uma variação de ambiente dentro da minha parcela. Tá? Então, a umidade em função da textura. Tem variabilidade aí, os valores serão diferentes. Tá? Outro fator que influencia muito, pessoal, muito mesmo, é compactação do solo. Tá? Quando eu tenho um solo mais, uma condição normal, 50 por 25, 25, que é a condição padrão, solo ideal, né? 50% sólido, 25% ar, 25% água, eu tenho uma passagem de corrente elétrica e uma resistividade. Quando eu tenho um solo compactado, a corrente elétrica passa de maneira mais fácil, então os valores serão maiores. Tá? Então, solo compactado, eu vou ter valores maiores de quantidade elétrica do solo. Tá? Então, isso aí é muito importante e indica muito nas condições de solo compactado, com o mapeamento de condutividade, a gente identifica facilmente isso. Tá? Principalmente quando a gente fala em equipamentos que fazem leitura simultaneamente da parte superficial e subsuperfície, você tem uma variação. Se eu tenho compactação em subsuperfície, os valores de condutividade elétrica vão ser maiores em subsuperfície. Então, a região compactada é batata, pessoal. Fez um mapeamento de condutividade elétrica e eu quero fazer uma descompactação, só que eu não quero fazer em área total. Faz o mapeamento de quantidade elétrica, você vai identificar os pontos de alto, você vai lá no campo, verifica realmente aqui é a compactação, pode fazer o teu mapinha de compactação localizada, que a gente sabe que escarificação é um custo elevadíssimo e funciona muito bem. Tá? Então é legal isso aqui, é um fator que influencia. E detalhe, não tem nada a ver com fertilidade.
Tá? Muitas vezes você pega um mapa de quantidade e achando que aquela mancha tem maior fertilidade, em vez não, é só compactação. Tá? Isso é muito legal, acontece muito, solos com alto teor de argila, aqui é normal acontecer isso. Tá? Outro fator importantíssimo, pessoal, é o seguinte, que a gente, como eu falei no Veres, ele faz a leitura tanto na parte superficial como na subsuperfície. Então, duas leituras quando você tem os 6 discos, né? A gente sabe que a argila ela é eluviação, é o processo que a argila vai de cima para baixo, né? Isso é uma característica dos solos tropicais. No nosso caso do Brasil, aí, os argissolos, o próprio nome já diz, né? Argissolo é em função dessa translocação de argila que tem da parte superior para inferior. Então eu sempre vou ter uma maior quantidade de argila na parte de subsuperfície, no horizonte B. E a gente sabe, tenho mais argila, tenho mais quantidade elétrica. Os nitossolos, que são as antigas terras roxas estruturadas, também a mesma coisa. Os próprios latossolos também têm um gradiente textural aí, não é muito significativo, mas eu tenho variação na textura entre o horizonte A e o horizonte B. Então, normalmente, quase que sempre, os valores de condutividade elétrica em subsuperfície sempre serão maiores. Detalhe, onde eu tenho maior concentração de nutrientes normalmente é aqui na superfície e tenho mais matéria orgânica, tá? Mas essa grande quantidade de argila aqui me sobressai, tá? E também, às vezes, a umidade é maior em subsuperfície, então, consequentemente, os valores serão maiores. Mas não é essa questão de ser maior ou menor, a informação que nos vai dar o mapa é essa variação dentro da parcela ou do talhão. Ok, pessoal? Aqui, já avançando, aqui eu tenho um mapa de condutividade elétrica e é feito a passagem, né, o recorrido aqui. Eu trabalho com distâncias que variam de 12 a 15 metros entre passada, às vezes 10. Em áreas de experimento, a passada é de 5 a 6 metros, mas eu já vou falar no futuro um pouco sobre isso. Então, o que são? São pontinhos, tá, com valores, detalhe, são duas leituras, superfície e subsuperfície, e é uma frequência de 1 Hz, ou seja, a cada 1 segundo eu tenho a gravação de um dado de leitura, superfície e subsuperfície. E os valores escuros são maior quantidade elétrica e mais claros menor. No futuro eu vou fazer um vídeo só falando sobre dados aí que eu tenho que explicar bastante sobre isso. Mas isso aqui é um exemplo de um mapa de condutividade elétrica, ok? Aqui o mapa já interpolado. Ok, a mesma parcela, condutividade elétrica na superfície, de 0 a 30 centímetros, que é onde influencia. Então, os valores aqui eu tenho 1,8 a 3 milissímenes, aqui os valores máximos, e os valores mais baixos, 0,4 a 0,6 milissímeros. Então, observe essa variação na parcela, é interessante, essa parcela aí, cultivo de amendoim e soja também. Então, no campo a gente vê. Observem também aqui, ó, em profundidade, até 90 centímetros, os valores são maiores, de 3 a 4,9 milissímenes. Então, o valor mínimo aqui é 0,9 a 1,4. Aqui a parte mínima é de 0,4. Mas observem, pessoal, que a variação dentro da parcela, a distribuição geográfica é muito semelhante, tanto em superfície como em subsuperfície. O mapa é muito parecido, apesar que mudou a minha escala de valores aqui, né? Aí no mapa eu vou falar essa distribuição normal aqui é importante, tentar ser o mais normal possível. Quando você faz uma interpolação, se é para fazer não se usa crigagem, interpolação por distância, vizinho mais próximo, eu vou explicar como fazer isso aí. Inclusive, pessoal, no futuro, o nosso foco é trabalhar com os softwares comerciais que tem, nesse caso aqui foi feito com FarmWorks, e trabalhar também com QGIS de forma gratuita, ou SMS, que é pago, né? Mas as opções que a gente tem no mercado aí, ok? A gente vai falar sobre isso. Aqui é a mesma parcela comparando, é um cultivo de sésamo, pessoal, que aqui no Paraguai se cultiva muito. Sésamo, na verdade, é o gergelim, esse que vai em cima do pão aí, do pessoal que usa. Então, o Paraguai é um grande produtor de sésamo ou gergelim, né? Então, essa é uma parcela. Na região do Chaco paraguaio. Então, aqui eu comparando o NDVI com diferentes datas, né? Eu não vou falar muito agora, numa próxima apresentação eu vou falar sobre detalhe aqui, pessoal, tudo isso aqui é feito de forma gratuita, tá? As imagens são gratuitas, o processamento é gratuito, software livre, tudo, a gente vai falar no futuro sobre isso, tá? Então eu tenho o Sentinel aqui, ó, de janeiro de 2019, dia 30, NDVI aqui Landsat 8, 5 de fevereiro, Sentinel outra vez, Sentinel. Então a gente vê uma relativa semelhança aqui com o dado de condutividade elétrica, né?
Principalmente aqui a gente observa no início da cultura alguma semelhança. Depois, quando eu vou para o final do ciclo, eu já não observo muita semelhança entre os dados de condutividade elétrica e os dados de NDVI via satelital, tá? Mas no início do cultivo tem bem interessante, se vocês observarem aqui, tem uma semelhança. Tá? Não substitui uma coisa com a outra, mas dá para dar um comparativo. Ok, pessoal? Aqui eu estou falando de outra parcela também, outra parcela de cultivo já, superficial, tá? E até 90 centímetros. Observe que os dados em subsuperfície são maiores, tá? Essa parcela aqui é uma parcela também no Chaco, paraguaio. Aqui outro comparativo de NDVI aqui, Sentinel, tá? E é isso aí. Mais uma aqui, até chegar aqui no final, em zonas de amostragem de solo. Eu vou explicar como fazer isso aí, como definir a tal da zona de manejo utilizando os dados de VERES. Aqui são as zonas de amostragem, então a gente tem uma redução no número de amostras considerável quando se usa o VERES. A gente economiza muito, eu vou ter um vídeo específico para falar sobre isso e qual a melhor forma de identificar as zonas de manejo utilizando o VERES. Okay? Aqui mais um exemplo, aqui uma parcela, no caso é uma parcela de soja, a gente observa que teve um alinhamento aqui, no processo de desmatamento realizou-se a construção de leiras, né? E como é uma região que tem uma tendência a salinizar, e identificamos alguns pontos onde concentrou um valor de cinza muito elevado e eu tive salinização, e essa salinização está me influenciando aqui como falhas no cultivo da soja. Soja, milho, então já faz vários anos que eu estou tendo problema, então, e o VERES identificou essas manchas aí, então o problema aqui é salinidade em área de desmatamento, na leira de queima do desmatamento, tá? Salinidade e um outro fatorzinho adicional aí. Tá? Aqui eu fiz um breve resumo, né? Principais usos da quantidade elétrica dos solos. Então, definir zona de manejo. Basicamente, zona de manejo, o que vai me influenciar? A textura do solo, matéria orgânica, CTC, tá? Condições de drenagem, os solos de baixa drenagem têm esse problema, e os fatores que são os fatores que mais influenciam o rendimento das plantas. Tá? Então, principalmente a parte de água disponível para a planta está muito relacionado. A água disponível está ligado à compactação e à textura. Então, aí que está a grande sacada da zona de manejo. Com a textura e matéria orgânica fecha bastante. Quando a gente joga com o mapa de rendimento, muitas vezes coincide em anos bons. Claro que, às vezes, é época de geada, outros fatores que alteram um pouquinho a minha questão do mapa de rendimento. Mas são os principais fatores, né? Então, para fazer a amostragem de solo dirigida, então a gente define exatamente, quando você faz o sistema de amostragem direcionado, facilita muito, porque você leva em consideração textura, matéria orgânica e CTC e drenagem. Eu trabalho muito com drenagem, então é um fator que influencia muitíssimo, né? Na Argentina, nós temos alguma coisa, já alguns países também, sobre semeadura em taxa variável em função da zona de manejo. Então, o pessoal usa muito para milho, principalmente. Então, você joga mais semente e menos semente em função desse mapa de zona de manejo. No Brasil não se usa tanto isso, mas é uma condição que pode ser usada. Tá? Interpretar os mapas de rendimento, você identifica onde é que tem baixo rendimento, mas às vezes o teu problema é compactação. É um fator que muito indica em rendimento. Você viu, rendimento baixo, valor de condutividade elétrica alto. Pode ir lá no campo que vai ter problema de compactação ou vai ter problema de mal drenagem. Problema de drenagem também, que os valores de condutividade elétrica são maiores. Então, nem sempre valores altíssimos de condutividade elétrica são bons. Tá? Esse é relativo. Ajuste fino no mapa de solos. Tá? Por exemplo, você tem um mapeamento de solos, eu quero fazer zona de manejo com mapa de solos refinado. A gente fez alguns trabalhos já. Funciona muito bem, tá? Principalmente em regiões de transições aí entre latossolo, argissolo, você mata a charada, tá? Para indicar sítio, para reflorestamento, pastagem é muito bom. Tá? O diagnóstico de salinidade não é muito o caso do Brasil, mas no caso do Paraguai se usa principalmente nas áreas de cultivo de algodão e salinos. Inclusive existe um fator de capacidade de retorno econômica
do cultivo de algodão em função do valor de condutividade elétrica do solo. Já tem desenvolvido aqui o pessoal da cooperativa Chortz para a produção de algodão. E isso aqui é um trabalho que eu fiz dando assessoria para a Monsanto. Eu fazia implantação das parcelas de teste de novas cultivares. Então você faz identificar qual que é um ambiente mais homogêneo. Então com o Veres a gente faz uma passagem bem próxima e você identifica numa área de 10, 12 hectares, fala assim, ó, esse 1 hectare aqui eu tenho meu solo mais homogêneo, sem problema de mancha de fertilidade e sem problema de compactação. Então aqui que você deve montar o teu experimento. Então a variabilidade, os fatores do ambiente de variação entre os tratamentos diminui drasticamente, tá? A gente sabe que se você montar um experimento aí numa parcela de 2 hectares, porém é muito difícil você identificar grandes variações assim no solo, num primeiro momento. Então, com o mapeamento de condutividade elétrica, funciona muito, muito bem. Quer testar cultivar, testar fertilização, produto, fitossanidade, qualquer coisa, show de bola o mapeamento com condutividade elétrica. A recomendação aí funciona muito bem. É isso aí, pessoal. No próximo vídeo a gente vai estar falando mais sobre mapeamento, falar sobre marcha satélite, softwares, e esse é um caminho aí. Muito obrigado.